Olá, pessoal. Quero agradecer à Fundação Perseu Abramo por esse convite, participar desse curso. Meu nome é Frei Beto, eu sou assessor de movimentos populares e pastorais e escritor. E hoje venho falar de um tema muito presente na minha vida. Eu tenho um patrimônio acumulado nesse setor, que é o trabalho de base vinculado à questão religiosa. Nessa conjuntura em que muitos espaços da periferia, da base popular, estão ocupados pelo fundamentalismo religioso, é muito importante nós repensarmos o que significa hoje o trabalho de base na questão religiosa. Em primeiro lugar, queria dizer que há duas modalidades de exercer esse trabalho. A presencial, que seria, na minha opinião, ideal, e a virtual, através das redes digitais. Eu vou iniciar falando da presencial. Primeiro, quem se dispõe a fazer trabalho de base tem que se inserir na base. Tem que ir lá onde o povo está, como diz a canção. E, portanto, se a questão é enfrentar a formação religiosa, a mentalidade religiosa das pessoas nas favelas, nos bairros carentes, na zona rural mais pobre, a gente precisa ter minimamente familiaridade com o tema religioso. É muito difícil realizar esse trabalho sem essa familiaridade, principalmente com a Bíblia. Primeiro, porque a religião tem tanta incidência no refortalecimento do sindicalismo, né? O sindicalismo combativo deve muito às comunidades eclesiais de base, na constituição de movimentos progressistas de âmbito nacional, como o MST, a Central de Movimentos Populares, porque o principal sistema de sentido do povo da América Latina, com exceção do Uruguai, é a religião. Mesmo em Cuba, é a religião. Se você pergunta para a Dona Maria, para o seu José, lá na periferia, eles que não tiveram muita escolaridade, que exercem ou exerceram trabalhos manuais, o que pensam da vida, da origem do mundo, do que ocorre após a morte, certamente eles darão uma resposta tecida em categorias religiosas. E, portanto, hoje nós temos uma dificuldade, nós que somos cristãos progressistas. Essa dificuldade está no fato do fundamentalismo religioso, principalmente de perfil evangélico, é muito forte nos setores populares. Embora haja, e é bom lembrar isso, pastores e igrejas que são progressistas, e é preciso buscá-las. Mas se queremos fazer um trabalho de base, do ponto de vista presencial, também do ponto de vista virtual, através das redes digitais, eu diria que o melhor é começar por um curso bíblico. Durante os 22 anos que assessorei a pastoral operária do ABC Paulista, nós fazíamos todos os anos uma enquete entre os militantes. Qual tema vocês gostariam de aprofundar no próximo ano? Invariavelmente,
o tema escolhido era Bíblia. As pessoas têm muita sede de dominar melhor o conteúdo da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, para fazer esse tipo de trabalho, é preciso que a pessoa tenha uma familiaridade com a Bíblia. Ou seja, para isso, eu recomendo, do ponto de vista da metodologia de trabalho, a leitura, evidentemente, das obras do Paulo Freire. Entre elas, duas obras, uma que eu fiz com ele, graças à mediação do jornalista Ricardo Couto, intitulada Essa Escola Chamada Vida, e outra que eu descrevo qual é a metodologia da educação popular, que é um livro da editora Rocco intitulado Por uma Educação Crítica e Participativa. Os dois livros podem ser encontrados na minha livraria virtual. Até porque o que fiz com o Paulo Freire se encontra completamente esgotado. Só mesmo na minha livraria virtual é encontrável. Pois bem, ler Paulo Freire é fundamental, mas ler também aqueles autores que nos introduzem na linguagem popular da Bíblia. E aí eu sugiro duas fontes. As obras de Frei Carlos Mesters, né? Que é quem melhor traduziu no Brasil a Bíblia em linguagem popular, e os folhetos publicados pelo CEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos. Que, aliás, tem vários núcleos organizados pelo Brasil afora. Então, é muito importante que, tendo esses folhetos, aqueles que estão interessados nesse trabalho de base podem se capacitar para convocar as pessoas para curso bíblico. Vamos, por exemplo, fazer um curso sobre o Evangelho de Marcos, que é o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. E, a partir do debate das descrições, das parábolas, da atuação de Jesus, é fantástico como a gente pode ajudar as pessoas a abrirem a consciência, a entender de outra maneira a mensagem de Jesus, a entender de outra maneira a palavra que Jesus mais utiliza, que é reino de Deus. E quando a gente fala de reino de Deus, parece que é alguma coisa muito distante, monárquico, ou que está situado lá no céu. Não. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa rua de Jerusalém. Ele foi, como muitos companheiros e companheiras, durante o período da ditadura, ele foi preso, torturado e condenado cruelmente à morte cruel na cruz por 2 poderes políticos, o judaico e o romano. Então, todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. E por que ele foi tão cruelmente assassinado? Claro, porque dentro do reino de César, ele ousou anunciar um reino de Deus. Então, na cabeça dele, o reino de Deus não era algo lá em cima, era algo lá na frente, uma utopia histórica, um projeto político civilizador. Tanto que no Pai Nosso, nós oramos, venha a nós o vosso reino, e não leve-nos ao vosso reino. Então, exatamente, são pequenos detalhes que eu estou ilustrando aqui para a gente ver como é possível abrir o horizonte das pessoas que têm forte sentimento religioso, que se consideram cristãs, não importa qual seja a vertente, né, evangélica, católica, ortodoxa, mas se consideram cristãs, e têm a Bíblia como grande referência de vida, né, porque a Bíblia, para nós que temos fé, é a palavra de Deus. A questão está justamente em saber lê-la, interpretá-la, fugindo da pescaria de versículos, fugindo do literal, sabendo analisar, como Paulo Freire ensina, o texto dentro do contexto. Eu costumo dizer que é um triângulo, né? Texto, contexto, pretexto, ou seja, na medida em que a gente analisa o texto no contexto,
a gente tira as motivações para a ação, que é o pré-texto, aquilo que justifica essa ação. Então, outra sugestão que eu faço é simulações teatrais. Peguem as parábolas e representem essas parábolas. Eu fiz muito isso quando morei na favela, no Morro de Santa Maria, em Vitória, nos anos 70, lá no Espírito Santo. A gente representava as parábolas de Jesus e depois mudava os papéis, o que suscitava um debate crítico muito interessante, né? As pessoas gostavam muito de ver as parábolas representadas, não só lidas, né? Não só faladas, mas representadas. Então, fazer simulações teatrais. E outro recurso também são os filmes. Há uma enorme quantidade aí de filmes religiosos que são progressistas, né? Então, é muito importante buscar esses filmes e mostrar para as pessoas e depois fazer um debate, debatê-los, porque isso ajuda também a abrir essa consciência. Mas eu quero dizer isso. No caso do trabalho de base virtual, é criar, assim como a gente cria nichos, né, de movimentos, de partidos, de sindicatos, de grupos de amigos, nichos de curso ou aprofundamento bíblico. Garanto que, se você fizer isso, tiver as ferramentas para poder levar adiante, a adesão será muito significativa. Então, criar nas várias ferramentas da internet mini cursos bíblicos, um curso sobre as cartas de Paulo, um curso sobre o Apocalipse, um curso sobre cada um dos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, um curso sobre os profetas do Antigo Testamento. Enfim, são recursos fantásticos para poder quebrar, né, essa visão fundamentalista, vencer preconceitos, colocar as questões em aberto e mostrar que a Bíblia é um livro revolucionário, é um livro libertador, é um livro em que a gente abre o horizonte em termos de uma nova proposta civilizatória. Aliás, eu sempre enfatizo isso. Jesus não veio nem fundar uma igreja, nem fundar uma nova religião, o cristianismo. Ele veio nos trazer a proposta de um novo projeto civilizatório que ele denominava Reino de Deus, dentro do reino de César, um outro mundo possível. Daí a conflitividade que ele enfrentou e o fato dele ter sido cruelmente assassinado. Então, eram essas as questões que eu gostaria de lembrar a vocês, como também é importante quem faz atividade presencial frequentar lá na periferia, no bairro, na favela, na zona rural, o culto, a missa, frequentar as liturgias que o povo participa, frequentar as datas festivas, né, o Natal, a Semana Santa, e a partir daí é que a gente vai conseguir dialogar. Ou seja, o nosso método, como ensinou o professor Paulo Freire, tem que ser indutivo. Primeiro, participar daquilo que o povo gosta, irmanar-se a ele, estar junto, e a partir daí puxando os fios da reflexão crítica. Mas a palavra primeira, a ação primeira, é daquilo que o povo já abraçou. Não podemos chegar como Cristóvão Colombo na América, supondo que levaremos a consciência crítica, a salvação, a postura política correta. Nada disso. Nós temos que, primeiro, entrar em comunhão com esse povo, conhecer bem o seu universo, como ele pensa, como ele age, por que ele usa tais categorias religiosas de uma maneira equivocada, e, a partir daí, a gente entra com a nossa contribuição. Resumindo, são duas ferramentas que nós temos que usar, pela ordem. Primeiro, saca-rolha, tirar do povo, ouvir, aprender com ele. Segundo, a chave de fenda, ajustar os parafusos. E aí que a gente entra com cursinho bíblico, simulações teatrais,
filmes, uma leitura crítica da Bíblia, que Carlos Mesters e o CEBI, né, o Centro de Estudos Bíblicos, nos fornecem um material riquíssimo nesse sentido. Fica aí a minha proposta, fica aí também a indicação desses 2 livros que fiz com Paulo Freire, essa escola chamada Vida e o outro eu fiz sozinho, que é Por uma Educação Crítica e Participativa, e espero que vocês realmente se preparem, porque nós temos um grande desafio. E hoje o fundamental é voltar à base popular, porque sem a vanguarda desse povo se assumindo como protagonismo político, nós não chegaremos ao outro mundo possível. Muito obrigado.